José nunca imaginou que a vida poderia virar de cabeça para baixo tão rapidamente. A recessão econômica não só levou seu emprego, mas também trouxe um peso emocional que ele jamais esperava carregar. Cada dia parecia um novo desafio, e o olhar preocupado de Maria, sua esposa, refletia o que ele sentia, um peso insuportável sobre seus ombros. A pressão para prover se tornava cada vez mais difícil, enquanto a sensação de fracasso ia se agravando a cada dia. Aquela sensação de impotência foi tomando conta de José. Ele tentava mostrar confiança para sua família, mas por dentro estava se desfazendo. Maria, por mais que quisesse ajudar, também se sentia triste com a situação. Ela tentava dar palavras de ânimo, dizendo que a fé seria a força para superar, mas até mesmo suas palavras pareciam perder o brilho em meio ao caos. A conexão que antes os unia agora parecia mais distante, e a busca pela felicidade parecia uma luta sem fim. Era difícil ver um caminho claro diante de tantos obstáculos. José, com sua autoestima despedaçada, tentava encontrar motivos para acreditar que sairia daquela situação. As noites sem dormir, as preocupações com a estabilidade financeira e as palavras de Maria tentando mantê-lo firme, tudo isso formava um turbilhão em sua mente. Mas apesar de tudo, uma parte dele ainda se apegava à ideia de que a fé poderia ser a chave para atravessar esse período. Enquanto os dias se passavam, José se questionava se seria capaz de suportar o que estava acontecendo. Ele não podia abandonar sua família, mas também não sabia como seguir em frente. A tensão pairava no ar, e Maria, ainda tentando manter a esperança, sugeriu que talvez fosse hora de refletirem sobre os próximos passos. Mas afinal, como poderia ele refletir se o peso sobre seus ombros o impedia até de pensar claramente? José já estava começando a duvidar de si mesmo. Cada entrevista que ele tentava parecia apenas reforçar sua sensação de fracasso. As palavras de rejeição, embora educadas, batiam fundo em seu coração e faziam sua autoestima se esfacelar mais a cada vez. Ele queria se levantar, mas sentia que o chão estava sempre mais distante e as oportunidades pareciam escapar como água entre os dedos. Maria, que sempre fora a fonte de sua força, começava a sentir a pressão também. Ela percebia o quanto a rejeição estava afetando José, mas não sabia mais como ajudá-lo. Foi então que, com o coração apertado, ela sugeriu algo que parecia ser a única solução viável. Talvez fosse o momento de se afastarem por um tempo para refletirem sobre tudo o que estava acontecendo. Era um pedido difícil, mas no fundo, ambos sabiam que era necessário para que pudessem pensar com mais clareza. José se sentia esmagado pela dor da distância que já começava a surgir entre eles. Não apenas porque o trabalho ainda não aparecia, mas também porque sentia que sua família estava começando a se afastar emocionalmente dele. O peso da culpa aumentava e ele se perguntava: como foi que chegou a esse ponto? O que aconteceria se ele não conseguisse encontrar uma solução? A insegurança começou a corroer as esperanças de que a felicidade poderia voltar à sua vida. Apesar de tudo, uma pequena voz dentro de José ainda tentava se erguer. Mesmo que a tensão aumentasse e as distâncias se ampliassem, ele não conseguia se livrar da ideia de que algo poderia mudar. Mas o que seria isso? A solidão de seus pensamentos, acompanhada da perda de oportunidades, trazia à tona um questionamento mais profundo. Poderia a fé ser a chave que ele precisava para não sucumbir ao desespero? José caminhava pelas ruas desertas, seu coração pesado, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, e a solidão aumentava à medida que ele se afastava de tudo o que amava. O desespero o consumia, e ele não sabia mais a quem recorrer. Até que, por um momento, o silêncio foi quebrado por uma figura inesperada.
um senhor idoso que, com um olhar sereno, se aproximou dele. O Senhor, com a sabedoria que só o tempo traz, estendeu a José um pequeno bilhete, dizendo apenas uma frase: "Não temas, porque eu sou contigo." Essas palavras, simples e poderosas, tocaram José de uma forma que ele não conseguia explicar. Naquele instante, o peso da desesperança pareceu se dissipar, como se aquele simples gesto de um desconhecido fosse o sinal de que, afinal, não estava sozinho. A fé, que parecia distante, voltou a brilhar dentro dele, como uma chama que nunca se apaga. José ficou ali, por alguns segundos parado, com o bilhete nas mãos, refletindo sobre aquelas palavras. A sensação de vazio, que até então o havia acompanhado, foi substituída por uma renovada energia. Talvez, ele pensou, sua luta não fosse em vão. A fé que ele começava a encontrar poderia ser a força necessária para superar os obstáculos que pareciam impossíveis. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas naquele momento a felicidade parecia ser uma possibilidade novamente. Com o bilhete ainda em mãos, José seguiu sua caminhada, mas agora com uma nova perspectiva. O caminho não parecia mais tão sombrio, e a ideia de que poderia haver algo maior, algo além do que ele entendia, começou a se formar dentro dele. Ele se deu conta de que talvez o verdadeiro poder estivesse em se permitir acreditar novamente. E quem sabe esse fosse o começo de sua transformação. José não sabia ao certo como, mas a esperança começou a brotar novamente dentro de si. Ele, que antes se via afundado nas dificuldades, agora via um fio de luz à sua frente. Quando menos esperava, uma oportunidade de trabalho temporário surgiu. E, mesmo que fosse apenas um primeiro passo, ele soube que esse pequeno gesto poderia ser o começo de uma grande mudança. Ele pegou a chance com gratidão, determinado a não deixar a fé se apagar novamente. A vida, como que em resposta ao esforço e à renovação de sua fé, começou a dar sinais de que a superação era possível. José voltou a contribuir para o sustento da família, algo que parecia distante e até impossível semanas antes. Maria, com um sorriso leve no rosto, percebeu a transformação em seu marido. Aquele homem cheio de dúvidas agora irradiava uma força renovada, e a felicidade, antes ameaçada pela insegurança, estava de volta ao seu coração. Com o tempo, José aprendeu que a fé não era apenas uma crença abstrata, mas sim uma verdadeira âncora em tempos de adversidade. Ela o havia sustentado quando tudo parecia perdido, e ele passou a enxergar a vida de uma forma diferente. Não se tratava de encontrar respostas fáceis, mas de confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis, havia algo maior trabalhando a seu favor. Ele sabia que essa força interior seria o que o guiaria para o futuro. Agora, José se tornou um defensor da fé, como um farol em meio à tempestade. Ele compartilhava sua história com outros, incentivando-os a manter a esperança, mesmo quando a situação parecia sem saída. Ele sabia que a transformação era possível e que a fé poderia ser a chave para a felicidade que todos merecem encontrar, mesmo nos momentos mais desafiadores. Agora que você conhece a história de José, é hora de refletir. O que está te impedindo de acreditar no poder da fé e da superação em sua própria vida? Não deixe que os desafios te façam esquecer do potencial que você tem para mudar sua história. A fé pode ser a âncora que você tanto precisa para enfrentar os tempos mais difíceis. A pergunta é: você está disposto a confiar, a se levantar e a transformar o que parecia impossível? Lembre-se, a jornada de José é a jornada de qualquer um de nós. Todos enfrentamos momentos de dor, mas é a nossa capacidade de encontrar a luz, mesmo nos lugares mais sombrios, que nos define. Então, o que você vai fazer agora? Vai deixar a vida te arrastar
Ou vai se levantar com fé e dar o próximo passo em direção à sua felicidade? A escolha é sua. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo sobre como transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos seguir nesse caminho de superação e fé. Não perca os próximos vídeos, pois a transformação está ao alcance de todos. Vamos começar?